Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Você poderá auxiliar o programa, juntamente com toda a equipe de voluntários, o Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros, fazendo a sua parte no Facebook, no Instagram e no YouTube. Principalmente no YouTube você pode dar o joinha ou escrever. Ensinam aqui a equipe técnica, quando a gente escreve boa noite ou faz uma pergunta, o algoritmo da Rede Mundial de Computadores possibilita que esse programa vá para mais pessoas. Na bancada estamos com os dedicados irmãos de Jornada Evolutiva, da minha direita para a esquerda, o Caetano, o Sr. José Nilson e o Wilson Trindade. E hoje vamos iniciar o programa não com as questões que a gente parou, mas com a pergunta do web espectador, do Maurício. Gostaríamos já de deixar registrado a gratidão, possibilitando que chegue a informação a outras pessoas, quando o Maurício fez a pergunta: as nervuras percebidas nos desenhos das folhas podem ser rudimentos do sistema nervoso observado nos animais e nos humanos? Então agora fica para a equipe responder. Maurício, muito obrigado pela consideração de você ter feito a pergunta. Esse assunto pode ficar certo que isso é muito discutido na biologia, na botânica, é discutido, porque tem alguns que querem admitir isto, mas na realidade a planta ainda não tem um sistema nervoso organizado, mas já tem substâncias capazes de mostrar que o sistema nervoso está se organizando. Pelas as passagens, às vezes, de corrente elétrica que as nervuras faz, a gente vê isso muito, tem planta dormideira, você bota o dedo, ela fecha, passa a inervação dela respondendo. Mas ainda não é isso. Pode ser, quem sabe, que no futuro ela venha dar origem a isso. Não é uma questão fechada. Ainda se discute muito, tem pessoas que nem admitem discutir que planta tem sistema nervoso. Mas todos os sistemas estão lá, só que ela vai se organizando com o correr do tempo. A proporção que vai evoluindo, você pega, por exemplo, um estômago, uma planta não tem o estômago, mas ela já tem plantas carnívoras que vai fazer o trabalho como se fosse preparando para o estômago. É assim que ela funciona. Ela não tem olhos, mas ela já tem lugares ali que tudo indica que vai ser futuros olhos dos outros seres. É o tempo ainda da evolução. Não está fechada a questão, não está fechada ainda essa questão do sistema nervoso das plantas com as nervuras. Muito bom. Vamos continuar então nas perguntas, Wilson, por favor. Então, a partir de hoje a gente segue na questão de número 88. Então vamos lá. Deve o homem terrestre enxergar nas condições geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? E a resposta: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismas, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então, quem acha que esses acidentes aí que a gente vê, por exemplo, um tsunami, por exemplo, um terremoto ou uma erupção vulcânica, essa resposta deixa claro que tudo está sendo regido por uma grande inteligência, Todos esses acidentes geológicos da natureza têm uma missão, têm uma função, e ele deixa claro ali que é um resgate daquele grupo ali qual está inserido,
É uma forma daquele grupo passar, às vezes, por situações que eles mesmos provocaram e, consequentemente, causando ali a sua evolução. Quer falar? Não, eu também enxergo dessa forma, né? O mundo, o universo, ele funciona sobre uma ótica aí de muita organização, né? Não tem erros no universo e nós estamos inseridos nesse contexto de leis. Da mesma forma que amadurece o nosso corpo e envelhece, o planeta também nasce, amadurece e envelhece, né? E tem as suas transformações, mudanças, de acordo com as necessidades, principalmente daqueles habitantes, e nós aqui das nossas células, tudo é uma necessidade maior. E conforme o uso que fazemos da nossa vida, né, e com o planeta, teremos as respostas naturais. Da mesma forma que fazemos mau uso do corpo, ele também vai ter umas respostas totalmente naturais. É isso que a gente deve entender, que esse é um processo de educação de estarmos aqui. É um processo educativo, por isso que tudo vai caminhando para que a gente tenha uma alimentação mais natural, para que a gente tenha uma vida mais regrada, para que a gente tenha uma vida mais consolidada emocionalmente, de respeito ao próximo, ao seu semelhante, aonde você vai bem dizer os outros e não mal dizer, porque tudo tem uma consequência, tem um efeito. Então, nós estamos inseridos numa ordem aí absoluta, perfeita, e estamos tentando obedecer para poder sofrer as menos consequências possíveis da desobediência dessas leis, né? Vocês veem que o espiritismo, a ciência atual, ortodoxa, não aceita isso. Mas ele diz, os espíritos disseram a Allan Kardec, que cada fenômeno desse da natureza tem espíritos por trás, de comando. E a gente vê isso bem fácil lá de Jesus, quando dá ordem para o vento parar, para o mar parar, e obedece na hora. É como se o comandante lá recebesse a ordem e mandasse exercer. E tudo indica, porque num planeta mais evoluído, os espíritos dizem não tem mais esses fenômenos. Então, esses fenômenos faz parte ainda dessa necessidade de arrumação dos próprios habitantes do planeta. Num planeta mais evoluído, que puro não tem esse sacrifício global, não há necessidade mais isto. Então, isto ainda é algo para os homens de ciência estudarem, que não entendem. E deve ser verdade, porque você imagina, se esses vulcões não tivessem comando, virava um caos. Tivesse controle. Virava um caos. Se o próprio mar, com aquelas ondas dele, sobe 1 metro, 2 metros, ele tem um controle, se não tivesse controle, isso virava um caos. Então, normalmente, as ventanias viravam caos. Você vê o tufão velho, tem um limite. Existe uma supervisão, né? Parece, né? Tudo indica que tem. Agora, o entendimento nosso é que é pequeno, mas sempre a mão de Deus está para ajudar. Às vezes, um fenômeno desse pode até acontecer até morte coletiva de milhares de pessoas. Acontece de vez em quando. Mas, com certeza, tem uma razão de ser, e a razão de ser, se está Deus por trás, é para a melhora do homem. Sim. Nada que não seja para melhora. É verdade. E na história da humanidade, o Wilson até lembrou recentemente, teve o tsunami. O Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo na área da física nuclear, porque a matriz dele energética é nuclear. Depois do tsunami, o povo foi às ruas para diminuir a construção e o olhar com mais respeito ao lixo nuclear. Você vê, quando estamos abertos a essa sensibilidade da mudança, dependendo do nível do povo, muda. Então, olha aí, quem vê por fora, puxa, né, morreram pessoas ali na usina de Fukushima, mas olha só, não só quem trabalha, mas quem está ao redor, e o povo parou para refletir, puxa, esse lixo que nós produzimos, e eles são bem respeitosos. Será que não é uma maneira de a gente cada vez mais respeitar ainda mais a natureza? Então, você vê, quando o povo está sensível a captar, né, essas mensagens do mundo espiritual, eles seguem por esse caminho. Né? Vamos lá, questão de número 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? E a resposta, nesse particular,
temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamento legaram ao homem espiritual. Você vê que eles não trazem nos textos, mas você imagina, vai mudando isso, homem. Nós temos a Atlântica, a Lemúria, que eles falam que era aqui da Terra, e deve ter sido. Às vezes esses continentes de gelo que nós temos na Sibéria, quem garante que aí não era? De vez em quando as pessoas surpreendem fazendo escavações, encontrando cidades que existiam. Quem é que sabe? Diz que o Ceará foi uma grande floresta do passado, hoje é um deserto. Então, as pessoas nós temos aí a floresta amazônica, se não tiver cuidado, também pode virar depois um deserto, como foi Saara. E isso daí o mundo vai fazendo. Agora, a explicação que ele disse na instante, aí é verdade. Você vê Jesus, quando chega, ele manda os discípulos dele fazer os anúncios, manda de 2 em 2 que ele manda no início, e diz, vai e diga que o reino de Deus está próximo. Olha a preocupação dele, é essa, porque se melhorar o espírito, vai melhorar esses cataclismos, vai melhorar os problemas do mundo, a geografia, ela vai tudo melhorar. Então, realmente é implantar o reino de Deus no homem, para ele tomar consciência. Esse que é todo o segredo, senão Jesus não teria. Ele veio, ele está preocupado, o cara diz, está preocupado em descobrir a América, ele já sabe que isso tudo vai acontecer, e vai acontecer ainda mais coisas que nós nem conhecemos, que nem sabemos. Se aqui no Amazonas, nós temos rios que ninguém nem conhece, porque o rio nasceu em um lugar, desagou do outro, ninguém nem tem anotado o nome desse rio. Nós de vez em quando descobrimos tribos que ninguém nem sabia que existia. Agora, o reino de Deus é que está todo o segredo. É por isso que Jesus trabalha isso. Porque no reino de Deus, sendo trabalhado no homem, é que ele vai melhorar de patamar. O planeta vai deixar de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta de regeneração, depois um planeta puro. O segredo está aí. E Jesus sabe isso muito bem. Porque, infelizmente, nós sempre buscamos lá fora, né? E o convite é feito para você mergulhar dentro de si, para você se conhecer e analisar e ver as suas possibilidades de crescimento. E aí você vai descobrir o que tiver que ser descoberto. Mas enquanto que você fica com outro tipo de preocupação, que não aquele do seu aprimoramento ou do seu descobrimento, você fica transferindo ou postergando essa revelação divina que está dentro de você, né? Tudo bem? Vamos às ciências aplicadas agora, não? Isso, agora é capítulo 5, pessoal. Então, ciências aplicadas, né? Então, agora a questão de número 90. As ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? Resposta: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta. Todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Com certeza, né? Porque você imagina, o homem do passado, ele inicia lá a agricultura, mas ele não tinha o conhecimento da ciência. Você vê, as próprias escolas de agronomia são novas, são recentes. Mas quanto progresso deu. É só a gente olhar aqui, por exemplo, a Embrapa. Olha que potencial nós temos e quanto mestres nessa área.
e tem feito melhorando a qualidade do alimento, da produção de tudo, e também já muitos pensando em produzir alimentos puros, sem agrotóxicos, sem isso, eles vão nessa direção. Mas você vê a engenharia, que progresso houve? Nós falamos da instante dos terremotos. Olha o Japão por ter terremoto lá, até o cimento dele é diferente do nosso. O cimento dele tem alumínio para suportar abalos. O nosso não precisa alumínio porque nós não temos abalos. Mas você vê a engenharia, a conquista que ela vai fazendo. Uma coisa fantástica. A medicina. O homem está doente, ele vai tentando ajeitar. Os médicos vão tentando curar o corpo até chegar um momento que eles vão entender a medicina de Jesus e vão partir para querer ajudar o sujeito a curar a própria alma dele. Vai ensinar para ele, ó, se você fizer isso vai ser bom. Vai ensinar para aquela mãe, ó, você tem filhos, faça o evangelho no lar, que é uma forma educativa de você ir curando a alma dos teus filhos. Mas você vai ver cada área dele, você, por exemplo, a economia. Você vê o mundo nessa crise econômica, são os economistas que vai dizendo, olha, se você fizer tal coisa, a inflação sobe ou diminui. Se você fizer tal coisa, tal movimento, vai criar mais emprego. Ele vai criando saídas e às vezes diz, ó, enquanto não cria, vamos usar isso para ajudar a fazer esse outro. Eles vão criando saídas. Eu lembro no passado, lá no Nordeste, aquela seca, aí tinha políticos que veio mesmo, da época o Rio era a capital, não criava aquelas frentes de trabalhos. As pessoas iam lá, com enxada, uma picareta, aí ele chegava lá e dizia, ó, vamos fundar aqui como se fosse fazer um açude. Vai lá, cava aquele buraco, não vai fazer nada. Mas o camarada recebia um dinheiro, ele mantinha o povo ocupado, dava dinheiro. Lao Tse, lá na China, diz quando a China entrou numa crise muito grande das pessoas, numa crise social muito grande, de brigas, então o rei pergunta, o imperador lá pergunta ao Lao Tse, que era o sábio de lá, o que fazer? E ele deu a ideia de fazer aquelas muralhas de China. A muralha, que hoje em termos de segurança não vale nada. Hoje os aviões passam por cima, qual o problema daquilo? Mas ali você manteve o povo ocupado, como se estivesse dando a segurança, mas você foi milhões de pessoas ocupadas. Aquelas pessoas ocupadas melhorou a crise social. Quer dizer, naquela época ele teve essa ideia. Hoje não precisa, hoje tem ideias melhores, mais fáceis. E no futuro teremos ideias melhores. Por isso que Jesus diz, ó, o trabalhador da vinha. No futuro todos serão convidados para trabalhar na vinha. Não só na vinha do Pai, na vinha dos homens, trabalhar para melhorar. Então a educação, olha a educação olhar, porque ele está citando, porque ele citou ali, a educação olhar e educar a alma. O educador ainda no momento não pensa em educar a alma, mas no futuro, não muito próximo, eles vão trabalhar diretamente isso, talvez com a matéria mais importante do currículo escolar, a educação da alma. E assim estamos viajando, não é? Fala, D'Alessandro, você ia falar? Não, o senhor José Nilson fez uma síntese perfeita, olha lá, ele está apontando, conforme a gente vai evoluindo, a gente colabora, né, como espírito imortal para o planeta. Isso mesmo. Tá ótimo. Para mim tá bom. Então, questão de número 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançados de maneira geral para todos os cientistas? Nos departamentos da atividade científica, existe às vezes esse ou aquele missionário, com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Então é interessante aqui que ele fala que para todo movimento de algo novo é trazido um missionário para ser o bandeirante daquele empreendimento, vamos falar assim. E a partir do esforço daquele missionário, às vezes do seu sacrifício pessoal, são trazidas novas ideias e grupos se despertam através do pensamento daquele missionário. Mas interessante também que ele fala quando determinada ideia que vai ser trazida para nós aqui no plano terrestre, ela começa a pipocar em vários locais diferentes e aí você vê a similaridade nos assuntos tratados. Interessante, a gente vai lembrar quando Kardec manda a mesma pergunta para vários lugares, né, através da correspondência de cartas na época, que não existia ainda a internet,
e aí ele conferia e via realmente a reciprocidade, né? A coerência nas respostas muito similares para poder se utilizar delas na confecção do Livro dos Espíritos. Então a gente vê uma pessoa desenvolvendo determinado assunto da química aqui, uma outra pessoa lá na Europa, mais ou menos com o mesmo tema sendo desenvolvido por um outro grupo. Então assim a gente vê as ideias sendo trazidas ao mesmo tempo para o plano terrestre. E no passado ele só se encontrava um cientista na academia, que existe até hoje aberta, a Royal Society, a academia mais antiga do mundo, né, que foi fundada por Jan Hus, o grande ali educador, que vai antecipar ali Pestalozzi. Mas assim, só para mostrar, eles se conheciam às vezes ali, mas estavam fazendo suas experiências nas respectivas casas, né? Então, como falou o Wilson, hoje já não. Hoje um cientista ele consegue, através aí pela rede mundial de computadores, fazer palestra, interagir, antes às vezes de ir para um congresso, né, seja nacional ou internacional. Então, olha como é bonito esse trabalho de equipe, né, mostrando que todos nós somos preparados, às vezes afins na erraticidade sobre aquele tema em questão. Né? Eu vejo também, assim, existem, lógico, aqueles que vão puxar a fila, mas você pode também ser aquele que um dia vai puxar a fila. Quando que vai começar isso? Hoje, né? Como é que se atrai a simpatia dos bons espíritos? Realizando boas tarefas, sendo disciplinado, cumprindo com seus deveres, mantendo uma certa retidão. Você vai atrair a presença de bons espíritos. É como se eles começassem a te envolver mais, dar mais força, dar mais condições, porque estão vendo que o aluno está se esforçando. Então, cada um de nós, dentro das suas possibilidades, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, pode fazer essa mudança. Ninguém sabe, não vamos ficar esperando as coisas acontecerem. Você pode ir em busca desse acontecimento fazendo a sua renovação, a sua disciplina, né? Você fala assim, quer mudar a sua vida? Comece acordando e arruma a sua cama, né? É uma primeira atitude aí. Para grandes mudanças, são pequenas atitudes, né? Tu leu a próxima pergunta? Tu é espertinho, hein? Não. Não? Então olha lá. Você já respondeu. O que foi? O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do seu nível social em que se encontra, cumpre também missão espiritual? O homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sobre a sua ordenação transitória, porquanto é na oficina do orbe que ele se prepara de modo geral para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Ou seja, aqui ele está dando exemplo do agricultor, mas ele poderia estar dando exemplo aqui do mecânico, do engenheiro, do professor, que através do seu esforço próprio, como você acabou de falar, a gente pode melhorar ali o nosso ambiente, melhorar aquela ciência na qual nós estamos inseridos, auxiliar a evolução do grupo social no qual nós fazemos parte, o grupo às vezes religioso, o grupo de trabalho, o grupo familiar, sempre através dos nossos esforços próprios, sem esperar que alguém faça por nós. Então é cada um ali, é a formiguinha dentro do formigueiro, cumprindo a sua função de operária, para que consiga realizar ali aquele... Como é que é o nome da casinha de formiga, doutor Zé Nilson aí? Formigueiro. Formigueiro que fala mesmo? Então, para deixar o formigueiro completo. São coisas que vai aperfeiçoando, né? Porque cada um quem tem mais tendência ajeita. É só imaginar o agricultor mesmo. Vai fazendo com as mãos, depois ele mesmo descobre fazer a enxada, fazer a foice, ele vai descobrindo. Depois como cavar buracos para fazer a plantação, depois vem o trator e vai se aperfeiçoando cada vez mais para render mais, produzir mais e com boa qualidade. Agora isso é em todas as áreas, como o Wilson disse, porque o aperfeiçoamento do homem vai com a evolução cultural dele e a boa vontade. Agora, se o homem fizesse essa evolução cultural ligada com o lado espiritual, ele acelera. Ele acelera. É isso que o Espiritismo vem chamar a atenção da obsessão, faz essa ligação para acelerar. E é interessante porque é um foco. Quando você dá um foco naquela situação, há uma mudança. No domingo de manhã passa o Globo Rural, é uma competição com o Wilson lá, o estudo dele, né, Wilson? Eu sei que você está atrapalhando a audiência do Globo Rural, mas no Globo Rural mostra muito essas situações. O camarada, ele não era dedicado, ele tinha uma terra, tinha um sítio, mas
não morava lá, não vivia lá, não estava focado lá. Sempre estava na cidade e nunca dava certo. Aí o dia que ele começou a focar, começou a estudar, entender do problema, ou da terra, ou do animal, ou do ambiente, e começou a vivenciar aquilo, houve a transformação. E aí ele vai começar a produzir mais, vai render mais e assim por diante. Então eu vejo na vida isso, é o foco, a determinação, você está voltado para isso. Aquela pessoa que está voltada para modificar alguns atos, algumas atitudes, deixar alguns vícios, ela consegue. Mas ela precisa querer, ela precisa estar determinada a isso. É dessa forma que a gente consegue fazer as transformações, né? Então eu vejo muito, esses dias no Globo Rural apareceu uma moça, ela não tinha nem celular, não sabia nem mexer no celular. O marido dela morreu, desencarnou, e aí tinha uma plantação enorme de laranja, ela começou a aprender, mexer com o celular, isso, aquilo, trator, e foi se envolvendo. Dali 1 ano e meio, ela já estava envolvida com o trabalho, e já estava entendendo do trabalho. Largou a questão de ficar lamentando e chorando a vida, e passou a cumprir com a tarefa que o marido fazia. Então, você, quando é senhor da sua vida, fica mais fácil. E o mérito, a glória, assim, ela é muito maior, porque você que é a única pessoa que colhe os seus próprios júbilos, né? Pelo seu próprio esforço. Olha que coisa fantástica, né? O Brasil era um país rural. Então, o que acontece? Sempre viveu aquele avô ou bisavô passando. Agora, os pais começaram a mandar os filhos estudar, ia para a capital. Os meninos voltavam e os meninos começaram a orientar o pai. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer. E mudou. Aquelas fazendas lá do Mato Grosso, que era tudo manual, maior dificuldade, produzia muito pouco, hoje ela é uma imensidão de produção. Você vê como é que vai fazer. Às vezes, muito foram os filhos que foram para a faculdade. E os netos indo agora, curso de agronomia, curso de veterinária, então eles vêm com tudo agora. É verdade. Com a internet, o cara sabe tudo. Então o camarada, ele entra, ele está estudando o café, ele já vê como é o café em tal país, ele começa a saber. Então você veja, os caras hoje nós temos agricultura, tem produção de banana aqui na zona nossa aqui, tem muita produção de banana. Tem agricultores que ele coloca aquele papel para proteger a banana para os bichos não comer. Mas Israel que começou a fazer isso lá atrás. Os caras vão saber nós vamos fazer isso. Aí o bicho não. Ele tem manga, o cara ele fecha, o bicho não tem jeito de pegar. Então, mas ele viu o outro fazendo, ele já começa a fazer aqui. E aí vai se aperfeiçoando, é assim que vamos aprendendo. Fantástico, né? Questão de número 93. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? Resposta. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Então aqui ele está chamando a atenção, mais uma vez dando o exemplo numa profissão aí do engenheiro, né? Nos esforços que ele faz para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver equipamentos, novas técnicas, por exemplo, para a construção de um edifício. Se a gente vê aqui em Santos, antigamente a gente tinha muito prédios que os portugueses aí, esse povo muito trabalhador, nós temos um monte de prédios de 3 andares com o nome Luso, né? Luso 1, Luso 2, Luso 3. E antigamente a gente vê, era um grande prédio para a época, um prédio de 3 andares. E aí veio com o tempo a tecnologia dos engenheiros, eles foram se aperfeiçoando, fazendo fundações mais profundas, mais sólidas. E hoje a gente vê edificações aí com 27, 30 andares na orla de Santos, que a gente há muito tempo atrás acharia impensável. Então nessa evolução, nessa tecnologia, falando que o plano espiritual sempre amparando essas pessoas que se esforçam para esses aprendizados e para trazer novas tecnologias, porque além da pessoa estar se beneficiando, como falou o Caetano, ela vai estar beneficiando toda uma sociedade na evolução de um grupo. O Emmanuel relembra ali a palavrinha fraternidade, né? Ou seja, a tarefa dos engenheiros aí, porque o engenheiro civil constrói pontes, né? Os espíritos, quanto mais amorosos, eles
vão e conversam com os outros, né? Olha a importância do nosso grande cientista Santos Dumont, graças ao avião, estabelecendo laços de amizade, a fraternidade, né? Que o Chico viaja para os Estados Unidos e recebe mensagens lá de benfeitores. Então, olha a importância aí, né, a virtude de fraternidade. Tem um trechinho ali, o Wilson não leu ali no finalzinho, cadê? Olha, desculpa, verdade. Essa é a razão pela qual... Essa é a razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Me perdoe. É o que acabou de falar. O computador hoje é um exemplo. Olha que progresso coletivo está produzindo a informática. É uma coisa assustadora. Coisa fantástica, né? Assustadora o progresso. Agora, eu não entendo, viu, Alessandro? A questão, quando manda a sonda, mas muito longe, e aí vem fotos, isso... É verdade isso aí, né? É verdade, sim. Mas que coisa... Não é uma coisa fantástica isso aí? Sim. Bela engenharia. Hã? Bela engenharia. E aí nós podemos dizer o seguinte, uma bela engenharia está só começando. Tem coisa mais bela para frente. Porque eu acho assim uma coisa assim, aí vem uma foto, cara. Leva um tempo porque, né? Agora, essa onda, por exemplo, eu vi um dia desse um vídeo onde fala do som do universo. Mas no vácuo, ali o som se propaga porque não é só através do ar. Existe isso? Existe? Porque aí é uma faixa da onda eletromagnética, não é uma onda sonora. Então, a onda sonora não se propaga no vácuo, mas uma aí onda há uma transformação. Leva a informação, que é esse ruído aí da grande explosão, né? Bacana, né? Uma onda eletromagnética. Tem uma mensagem... Quer falar, Zé, nisso? Não, como eu também disse, no vácuo, e o Espírito disse que não existe vácuo, tem sempre alguma coisa que... Então, talvez tenha alguma coisa que nós ainda não entendemos. Acho que o vácuo está na minha cabeça, viu? Porque não é possível tanto... No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele tem um momento que nos questionamentos dele, porque ele está sempre questionando os seus mentores ali, né? Nas atividades que ele está... E é explicado para ele que alguns espíritos, de acordo com a sua evolução, eles conseguem estar em vários locais ao mesmo tempo, se comunicando com várias pessoas. Ele dá o exemplo de Jesus, ele pode se comunicar com várias pessoas. E aí o André Luiz não consegue entender como é que ele pode fazer isso, porque para ele é indivisível, ele é um só. E aí o Calderaro dá uma explicação muito interessante assim para ele. Se vocês, encarnados, homens, nos seus parcos recursos primitivos, conseguem colocar uma imagem num gerador de imagem, essa imagem é multiplicada pelo vosso mundo num televisor, imagine um espírito de alta hierarquia o que consegue fazer. E aí ele limita essa explicação para ele. Então, para a gente ver o recurso que a gente vai ter ainda. Como espírito imortal. Wilson, parece que está, viu? Dá tempo, acho que só de mais uma, né? A equipe dá técnica tempo? Falou, mais né? uma. Então, vamos lá. Questão de número 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Essa é interessante, hein? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Eu convido aqui o Dr. Zé Nilson a fazer o comentário dessa questão. Com certeza, a medicina humana já é um passo, porque nós temos essa medicina humana nossa, mas tem a medicina assim, energética, fluídica, até ela vai culminar lá na medicina do Cristo, que é a maior medicina de todas. Então, nós estamos num processo. Primeiro tem que compreender essa parte humana para depois ir avançando. Mas por isso que os ortodoxos, nessa parte de ciência, eles não trazem o Cristo para a discussão na medicina. E deveria trazer, porque é o ponto de referência nosso. Nós temos que dizer, olha, nós estamos aqui, mas nós temos que ver lá. Nós temos que ir para essa direção, que essa... Se ele curava leproso instantaneamente, botava o dedo no ouvido do cara, curava o surdo, o mudo, aleijado, obsediados. Então, essa medicina é de ponta.
Então, como vamos chegar lá? É igual a justiça. A justiça divina é a justiça perfeita. Então, nós temos que mirar lá para ir aperfeiçoando a nossa. Porque se não mira lá, você vai aperfeiçoar como? Aí fica aquela discussão, faz assim, aperta aqui, aperta acolá. Essa discussão que não rende muito, dificulta o progresso. A gente já soubesse para onde vai, é mais fácil. Então, por isso que Jesus tem que ser o referencial em todas as áreas, na área da justiça, na área da medicina, na área da educação, na área social, na área política, todos, a referência é essa, para a gente já saber para onde vamos. Aí fica mais fácil. Eu acho um dos maiores desafios é essa área da saúde, porque você trabalha com saúde e você vive da saúde, você ganha para fazer isso. É muito sensível isso, o quanto eu cobro, o quanto eu ganho para poder vender um conhecimento ou um amparo. Então é uma área muito delicada, né? Eu falo assim, olha, vender saúde é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque é muito fácil você cometer uma injustiça. Eu pegar uma pessoa que não tem condições nenhuma e bater na minha porta e eu falo assim, não vai atender. Mas o fim a que eu me presto é atender o meu semelhante ali, né? É o bem que o agente da medicina tem que fazer. Então é uma área muito delicada. Eu sempre peço a Deus todos os dias para eu não falhar nessa área. Por quê? Porque é uma área difícil, esse de vender saúde. E você é colocado em xeque todos os dias isso aí, né? Então eu também tenho lá as minhas dificuldades nesse aspecto. Por mais que a gente ache que está... Também a prodigalidade pode trazer problemas, principalmente num consultório particular. E também o egoísmo pode me trazer problemas, porque eu, particularmente, vou ficar numa situação constrangedora perante a minha consciência no futuro. Então, para mim, é uma das coisas mais difíceis é a questão da saúde, você vender saúde, né? E uma das coisas que a gente mais vê hoje são problemas relacionados à saúde financeira, né? Que é Então fica um alerta aí, porque ele fala, o médico honesto. O médico, quando a gente fala médico, é o agente de saúde. Ninguém se exime aqui de responsabilidade. Um psicólogo, qualquer um médico veterinário, o médico dentista, o médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, na qual recebe a precisa assistência e inspiração. Ele está recebendo isso aí. Agora, sejam quais foram os princípios religiosos por ele empossados na vida. Então, a dignidade aí ela é muito importante, né? Então, é um dos pontos aí que a gente titubeia. Pelo menos eu fico assim muito preocupado nesse aspecto para não deixar rastros aí. Mas o Emmanuel, como espírito superior, ele deu a dica, ó, se nós estivermos trabalhando como agentes da saúde, enfermeiro, a equipe da limpeza, toda uma equipe, nas virtudes, ó, honestidade, sinceridade, verdade e caridade, pronto. Eu preciso nem acreditar em Deus, eu posso ser um médico ateu, mas eu estou instrumento... Tem princípios, né? Exatamente. Então é a dica do Emmanuel em 1941. Olha só que bonito aí para todos nós. Né? Bacana, né? Terminou? Então ficamos... Então a equipe técnica está dando a dica, que estamos no horário, então fica como dica. O Wilson, a próxima, que é só ler para o web telespectador ficar ansioso. Então, a próxima, então, a gente vai continuar na questão de número 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde. Interessante. Então, eu agradeço a você que nos acompanhou, pôde proporcionar e enviar para outros colegas, amigos de Jornada Evolutiva, e gostaria de agradecer não só a equipe técnica, mas aos nossos irmãos aqui, os facilitadores, à minha esquerda para a direita, o Wilson, José Nilson e Caetano. E esperamos uma próxima oportunidade daqui a 15 dias, juntos, estudando essa belíssima obra, O Consolador. Muita paz.
Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.